A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Seguidor de Cristo. Eu sou o evangelista Cristiano Miller e nos detalhes da Bíblia de hoje nós vamos falar sobre uma das passagens mais mal interpretadas das Escrituras Sagradas. É o tal do não julgueis para não ser julgado. Muitas vezes as pessoas utilizam, inclusive dentro do meio cristão e fora, essa passagem bíblica para dizer assim nas entrelinhas: me deixe pecar em paz. Mas o que realmente Jesus estava falando nesse contexto, nessa passagem bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1? Nos detalhes da Bíblia, nós vamos ver que Jesus está condenando, na verdade, o julgamento hipócrita. Mateus 7,1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Mas do 2 nós entendemos o contexto. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, quando nós vamos para dentro das Escrituras Sagradas, temos diversas passagens aonde Jesus, inclusive, aconselha que seja feito julgamento. No mesmo livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18 e versículo 15, Jesus está falando também assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aqui Jesus está falando que as questões entre os irmãos devem ser resolvidas entre si. Se caso o irmão não se arrepender, deve ser levado para mais dois ou três irmãos para ser julgado. E se ele não se arrepender, leva para a igreja. Se ele ainda assim permanecer com o coração duro, então ele pode ser considerado como um gentil publicano, né? Uma pessoa que não é da igreja. Também dentro desse contexto, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo em sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 6 especificamente, que ali dentro da igreja haviam dissensões entre os irmãos que estavam sendo levadas às causas para a justiça comum. E Paulo ele repreende os irmãos e orienta que essas causas, essas dissensões entre os irmãos dentro da igreja deveriam ser julgadas dentro da igreja, não deveriam ser levadas para a justiça comum. Também o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 7 e versículo 24, ele nos diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, quando nós olhamos para o contexto geral das Escrituras Sagradas, quando Jesus está falando em Mateus 7,1, não julgueis para não ser julgados, na verdade, Jesus está falando que nós não devemos julgar o nosso irmão com hipocrisia. Quando nós pecamos e nós condenamos o nosso irmão, julgamos o nosso irmão pelo mesmo pecado que nós cometemos. Jesus não está falando que nós não devemos julgar, porque ali em João 7,24 ele diz que nós devemos julgar sim, segundo a reta justiça de Deus. Se você gostou desse conteúdo, então curta, compartilha e siga a nossa página. Que Deus abençoe a sua vida.